Nós estivemos no nosso estudo de hoje falando um pouco sobre a natureza excelsa de Jesus. E a palavra, ela nos diz que ele é o pastor maior. Aquele pastor que cuida das suas ovelhas, que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz que é uma porta e que nós podemos entrar por esta porta. E ele diz mais, que do outro lado desta porta existem pastagens verdejantes e águas tranquilas. E nós, irmãos, precisamos crer que estamos sendo pastoreados, que ele vai tomando todas as providências necessárias para que a nossa vida ela seja bem-sucedida nesse mundo. Mas quando nós falamos de vidas bem-sucedidas, nós não nos referimos ao bem-estar material. Nós falamos frequentemente na igreja de que a questão que traz sofrimento ao homem não é material. Nós não sofremos porque nos falta dinheiro. Nós não sofremos porque nos falta moradia. Nós não sofremos porque estamos gravemente enfermos. Nós sofremos porque nós estamos destituídos da glória de Deus. Estamos destituídos da nossa verdadeira natureza, que é eterna. Vivemos como pessoas que vão morrer. Como nós não acreditamos que há um segmento da vida depois do túmulo. Nós naturalmente procuramos gozar a vida material e todos os prazeres e facilidades que ela nos oferece. Irmãos, a palavra de Deus não está culpando ninguém por gostar das coisas desse mundo, mas ela quer nos dizer que existe muito mais. E que os prazeres desse mundo são prazeres passageiros, porque estão ligados às necessidades do nosso corpo, de um corpo que envelhece na medida que o tempo passa. E que um dia ele vai morrer, por causas naturais ou por outras causas. A palavra de Deus, ela quer nos tirar dessa condição de simples seres mortais, para nos transformar em filhos do Altíssimo. A descida do Senhor a este mundo, a vinda de Jesus a este mundo de sofrimentos, para nós, é um marco que não pode jamais ser esquecido. Irmãos, Jesus é que fez a diferença. Se nós formos dar uma volta, se nós formos fazer um tour pelos países do mundo, nós vamos perceber que onde não há presença de Jesus, através das igrejas que foram fundadas por Paulo, das muitas denominações, nós vamos verificar, irmãos, que ali não existe vida verdadeira,
que as pessoas são frias, que elas estão destituídas de um verdadeiro sentimento de amor. São os países aonde existe um maior índice de suicídio, de injustiças de toda a ordem, aonde as pessoas estão enfermas pela tecnologia, irmãos. Jesus, ele veio a esse mundo para dar sentido à nossa vida. E nós que somos do Senhor, nós que somos ovelhas do Senhor, nós que fomos marcados pelo Senhor para ser a semente de uma nova geração. A nossa vida não é uma vida que está ao acaso. É uma vida que foi escrita pelo próprio Senhor. O que importa é se a nossa vida tem fatos que envergonham as pessoas. Nós somos aqueles que temos a certeza de que sem Jesus, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós somos capazes de fazer as coisas mais vis. Porque temos uma alta capacidade de fazer o que não presta, irmãos. O Senhor, na verdade, não pode ir nem ali na esquina, irmãos. Porque se Ele for, nós fazemos aquilo que não convém. Essa é a natureza da nossa alma, irmãos. Jesus Cristo veio para nos transformar, para nos tirar da condição de servir ao mundo, para sermos transformados em filhos daquele que nos criou. Jesus é maravilhoso para nós. Ele escreveu a nossa vida, não importa como ela seja. Se é uma vida boa, se não é, se é uma vida que tem pecado, se não é, se tem doença, se não tem, se tem pobreza, se não tem, se tem vícios, torpes, não importa. Eu preciso ter a certeza que a vida que está escrita para mim foi escrita pelo Senhor Jesus. Eu preciso dizer a mim mesmo que eu sou uma ovelha do Senhor. Ah, se eu estou mancando, se eu estou doente, se eu estou caindo no buraco, não importa, eu sou do Senhor. Senhor, cuida de mim. Meus queridos, é claro que a questão não é de entendimento. Fosse de entendimento, nós faríamos com certeza um curso para dar entendimento para todos os irmãos. Nós sabemos que não podemos mentir, porque quando mentimos, nós estamos ofendendo ao Criador, irmãos. Embora a mentira não possa existir numa sociedade desenvolvida, numa verdadeira civilização, porque ela é um germe que destrói as relações entre as pessoas. Mas não é só isso, irmãos. Os filósofos sabem disso, os moralistas sabem disso. Mas é muito mais. Nós ofendemos ao Criador quando nós mentimos, porque assumimos a natureza de um outro espírito, que é o espírito das trevas. Sabemos que não podemos mentir, mas mentimos. Sabemos que não podemos adulterar, mas adulteramos. A palavra diz para a gente não ter inveja. A palavra diz que nós precisamos honrar os nossos pais e cuidar deles. Temos inveja, não cuidamos dos nossos pais. O Senhor diz que abomina a prostituição, nós nos prostituímos. E nós não temos o cuidado de perguntar a nós por que nós fazemos isso, irmãos. Porque ainda não nos conscientizamos que nós somos ovelhas do pasto do Senhor Jesus. E se nós não tomamos essa consciência, não importa estar aqui na igreja, não importa se você decorou a Bíblia, não importa, isso não tem importância nenhuma, irmãos.
Se nós não temos o Espírito Santo, nós estamos perdidos, estamos mortos. Continuaremos fazendo o que não convém, irmãos. Transformados em instrumentos dos demônios, dos espíritos malignos que vivem à nossa volta, como um enxame de moscas a rodear as feridas morais da nossa alma, irmãos. Elas querem assentar nas nossas feridas e colocar os seus ovos malignos. Sabe por quê? Porque elas estão a serviço do diabo, os demônios, os espíritos malignos, mentirosos, embusteiros, que em grande quantidade, em legiões enormes, estão por toda parte, espalhando as suas doutrinas de destruição. Nós precisamos deixar de servir ao Satanás. Temos que dizer, Senhor, nós somos ovelhas do teu pasto, vamos andar agora sob a sua tutela. Senhor, toma posse da minha vida. Eu preciso dizer, Senhor, tu és bem-vindo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias esperado. Eu preciso dizer isso nas minhas orações. Eu preciso levantar de manhã e dizer isso de manhã quando eu estiver acordando. Nas minhas noites de insônia, onde eu não consegui dormir, eu preciso dizer isso para a minha alma, escutar, irmãos. Porque o diabo gosta de ir lá na nossa casa para nos atormentar, não deixar a gente dormir. Ele gosta de tirar o nosso sono, de arrumar pesadelos para nos atormentar. Aí dizem bom e alto som para ele escutar. Ah, você veio me atormentar, eu vou dizer umas coisas para você. E diga a ele em alto e bom som que você é do Senhor Jesus. Algumas pessoas pensam, irmãos, que o problema é de entendimento. Não é. Nós sabemos e não fazemos. Porque não há Espírito Santo em nós. Dizem que Satanás ele está pouco preocupado com a moralidade do povo. Alguns pensadores modernos acreditam que basta instruir o povo sobre o que é certo e o que é errado. O diabo acha a maior graça disso. Ah, você quer fazer um curso de moralidade? Tá, eu vou te dar uma doutrina para você, então, estudar tudo o que é certinho. Vamos ver se você vai pôr em prática. De certo, nós não sabemos. Quantos anos nós estamos na estrada com Jesus? Quantas vezes fizemos aquilo que não devíamos fazer? Sabíamos. Você pode ter a mais pura e perfeita moral, como existem muitas doutrinas por aí que ensinam moralidade para você se transformar numa pessoa boazinha. O diabo acha a maior graça disso. Sabe o que ele faz com a sua bondade? Com a sua moralidade? Com o seu saber? Ele vira você do avesso e destrói a sua vida. Esse é o papel dele. A palavra diz, ele veio matar, roubar a tua possibilidade de ser feliz. E veio destruir a tua vida. Mas o diabo só não gosta de uma coisa, de Cristo. Ele não gosta da cruz. A gente tem que falar para ele, olha, o Senhor morreu na cruz por minha causa. Ele não gosta de Jesus. A gente tem que falar bastante de Cristo, bastante de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Veio ao mundo para nos salvar. Ele diz, olha, quando eu digo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pastor, mas eu não consigo entender Jesus. Quem disse que é para você entender? Eu já disse que não é questão de entendimento. Se fosse, nós iríamos fazer uma doutrina belíssima para você entender. Mas não é questão de entendimento, é de você aceitar e entender que você não pode andar sem luz na escuridão desse mundo, irmãos. E Jesus Cristo é a luz do mundo. Se eu não quiser cair no abismo, se eu não quiser pisar na serpente, eu preciso da luz para alumiar meu caminho, irmãos.
Estamos falando aqui da nossa felicidade. Olha, essa crise financeira que está acontecendo no Brasil é excelente para Deus. É muito bem-vinda essa crise, que ela possa durar ainda alguns anos, se é que não acaba o mundo até lá, irmãos. Sabe por quê? Porque as ilusões, elas são destruídas pela realidade. E o dinheiro, quando ele está correndo dentro de uma sociedade, ele gera muitas ilusões, muitos sonhos infantis, tolos a respeito do futuro e da nossa felicidade, que não pode ser construída com dinheiro. Graças a Deus nós somos um país pobre, de pessoas simples, de pessoas religiosas, de pessoas que procuram cuidar da vida das suas famílias. Graças a Deus nós somos assim. Irmãos, preste atenção. Agora que você está sem dinheiro, está com dúvida, preste atenção. O que nós somos de verdade? Como eu viveria sem dinheiro? Vamos imaginar um ser sem dinheiro. Eu voltaria ao meu estado natural. Essa é a verdade, irmãos. Talvez nós tivéssemos que voltar lá para a terra dos nossos avós, lá para a fazenda, plantar o que comer, criar galinhas, porcos. Então, o que nós somos, irmãos? Nós somos seres que, para existir, com todo esse glamour que parece que nós temos, nós precisamos de dinheiro. Se não existir o dinheiro, nós estamos mortos. Essa é a humanidade que eles criaram, irmãos. Esse é o estado do mundo que nós vivemos hoje. É um mundo que, se não houver consumo, se não houver os bens de consumo, não é mundo. Você acha que isso pode dar certo? Você acredita mesmo que isso pode dar certo? Olha, aproveita a crise para refletir sobre a vida. A palavra do Senhor, na introdução ao livro de Provérbios, diz que nós precisamos nos interessar por uma coisa que é de graça, chama-se sabedoria. E não é a sabedoria da escola, não, é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria. A gente vai ficar sentado aguardando o quê? O governo tomar alguma medida para que possa ter dinheiro de novo circulando no mercado e a gente continuar com as ilusões, com as bobagens que nós vínhamos tendo na cabeça? Irmãos, nós não fomos criados para isso, nós não estamos no mundo para isso. Me perdoe os que sonham em ter grandes coisas e querem ter prosperidade. Me perdoe. Os que têm aquele sonho de construir alguma coisa material para os seus filhos. Me perdoe. Eu acho que a gente não tem que construir nada material para os filhos. Ensinar a eles o caminho do Senhor. Porque eles encontrarão os bens que eles precisam. Os nossos jovens precisam ser formados na sabedoria de Deus, na instrução da verdade, para que eles sejam homens verdadeiros e possam construir um mundo de justiça. E não esse mundo louco que está aí fora. Aproveite a crise. São tempos excelentes para o nosso crescimento espiritual. Excelentes. A palavra de Deus, ela alerta muitas vezes a respeito das nossas posturas perante a vida. Nós não estamos dirigindo a palavra a estranhos. Olha, preste atenção, nós consideramos que a igreja é o aprisco do Senhor. Essa, outras igrejas e demais irmãos que recebem a palavra em outras cidades. Estamos falando das ovelhas do Senhor.
Existem lugares em que as pessoas não gostam de falar da verdade. Enrolam os crentes. Gosta de agradar o crente. Falar o que o crente quer ouvir. Irmãos, me desculpe, eu não sirvo para este papel. O problema nosso é que a morte, ela é a única realidade que nós temos que enfrentar um dia. O resto é tudo ilusão. E a gente que está à frente da igreja gostaria muito que todas as ovelhas do Senhor pudessem entrar pela porta e encontrar pastagens verdejantes. Porque se você não encontrar as pastagens verdejantes, você vai encontrar um outro lugar de tristeza, choro e ranger de dentes. A palavra nos adverte. Abra o Evangelho segundo Mateus. Vamos ao capítulo 25. Jesus havia terminado de fazer um discurso assustador. Capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus fala do fim do mundo. A seguir, eu não sei se os irmãos sabem, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, dividida em capítulos e versículos, é uma obra feita há pouco tempo atrás, perto do ano 1000 da nossa era. Antes o texto era corrido. Quer dizer, o assunto do capítulo seguinte sempre está ligado ao assunto do capítulo anterior. Ele havia acabado de fazer um duro discurso a respeito do fim dos tempos. O pessoal tinha ficado assustado. Aí no capítulo 25 ele faz algumas advertências importantes. Eu gostaria de examinar rapidamente alguns pensamentos e passagens. Na introdução ele fala da parábola das 10 virgens. Diz o Senhor que 5 dessas virgens eram prudentes e 5 virgens loucas. Elas tinham lâmpadas que para ficarem acesas precisava de azeite. As prudentes levaram azeite nas suas vasilhas e aguardavam elas os seus esposos. Tardando o esposo, elas cochilaram e adormeceram. Aí, à meia-noite, ouviu-se um barulho, um clamor, que o esposo estava chegando. As virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam: se nós fizermos isso, não vai ter para nós. Procura quem possa vender o azeite e comprai. E tendo elas ido comprá-lo, o esposo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Logo depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: eu vos digo em verdade que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia ou a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, como é que nós estamos nos conduzindo? A nossa vida tem sido de virgem prudente, cuidadosa, ou nós estamos vivendo a loucura desta vida? Precisamos responder isso agora para nós. O que quer dizer loucura desta vida? É viver como todo mundo vive. É viver segundo os interesses do nosso corpo.
da nossa vida carnal, é fazer aquilo que me dá na cabeça. É vir na igreja só para enfeitar o banco da igreja. Tem gente que vem na igreja só para enfeitar, né? Não leva nada para casa. E a virgem prudente é aquela que está cuidando da sua casa, tendo como orientação a palavra de Deus. É marido cuidando da mulher, casal cuidando dos filhos, os filhos cuidando dos pais. Todos nós cuidadosos, porque sabemos que os dias são chegados. A tempestade está se levantando, o noivo está para chegar e nós estamos guardando o azeite das nossas lamparinas. Quando ele chegar, a gente luz e vamos com o noivo para a festa, para a boda, vamos embora. Aí tem gente na casa do homem que não tem azeite da lamparina. Quando viram o barulho da volta do Senhor, perguntaram para as outras: vocês não podem dar aí do azeitinho de vocês para nós, para a gente ter a lamparina acesa também? Ah, não dá não. Se a gente der do nosso azeite, a gente vai ficar sem. Dá um jeito de buscar. O Senhor está dizendo que na igreja existe crente que vive com a lamparininha apagada, irmãos, sem azeite. Quando o Senhor chegar, vai ser uma correria. Primeira advertência. Segunda, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora das suas terras, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um deles deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1 talento. A cada um o Senhor deu segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, tendo ele partido, aquele que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e chamou os servos para acertar as contas com ele. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei com eles. E o seu senhor então disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo e na alegria do seu senhor. Chegando também aquele que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2. E o Senhor lhe disse: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu senhor. Mas, chegando também aquele que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, e fiquei com medo. Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: mau e negligente servo, sabias que colho onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro para os banqueiros, e quando eu viesse, eu poderia receber com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai àquele que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver,
até aquilo que ele tem lhe será tirado. Olha só, irmãos, quando nós somos enviados a este mundo pelo Senhor, ele nos dá talentos. E nós não viemos aqui para passear, irmãos. Nós viemos aqui para cumprir uma missão. O Senhor tem um propósito sobre a vida de cada um de nós que somos os seus filhos. O Senhor espera que, de alguma forma, a gente multiplique esses talentos. É claro que Ele não está falando aqui de dinheiro, irmãos. Ele está aqui só usando um exemplo. O que são, então, os talentos? Senão a nossa capacidade de produzir. Mas produzir o quê? Produzir para o próximo, irmãos. Mas, pastor, é muito importante a gente fazer alguma coisa pelas pessoas? É muito importante. Por quê? Porque o Senhor tomou como base da sua doutrina o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não fizer alguma coisa pelo meu próximo, irmãos, eu não amo a Deus. Eu preciso ver na figura do meu irmão ao Senhor que eu amo. A palavra diz, olha, se você não ama o irmão que você vê, como é que você pode amar o Deus que você não vê? Será que nós estamos multiplicando talentos? Ou a gente está só cuidando da nossa vidinha? Olha, todos nós temos pessoas à nossa volta. Nós temos pessoas enfermas. Nós temos pessoas que precisam de ajuda material, de ajuda intelectual. Nós temos pessoas que precisam falar. Nós podemos ouvir. Pessoas a quem nós podemos abençoar, a quem nós podemos falar de Deus, a quem nós podemos arrumar trabalho, ajudar a arrumar um sustento para alguma família, pessoas que estão à nossa volta e que nós não fazemos nada. Por quê? Porque nos tiraram a sensibilidade. Esfriaram o nosso coração. Transformaram o nosso coração de carne no coração de pedra, irmãos. Quem fez isso? O inimigo. O inimigo da nossa felicidade. O ladrão que rouba a nossa possibilidade de sermos felizes de verdade, irmãos. Porque não se pode construir a felicidade em cima de mentiras. Ele foi chamado príncipe desse mundo. Sabe por que ele foi chamado príncipe desse mundo? Porque o mundo é dele. Os poderes é dele, as riquezas são dele, as glórias são dele. Ele tentou Jesus no deserto durante 40 dias. Disse a ele, toma, curva-te diante de mim, te darei todas essas coisas. O Senhor respondeu ele com a escritura. Só adoraremos a Deus. Só a Deus serviremos. Irmãos, nós precisamos multiplicar o nosso talento, seja 1, seja 2, seja 5, seja 6, seja o que for. Nós precisamos de fazer alguma coisa por alguém. Irmãos, nós estamos frios. O mundo tem acabado com a nossa possibilidade de sermos felizes. Nós vamos deixando de lado o irmão que está ali precisando da nossa ajuda. Talentos que são enterrados. Mas o Senhor virá um dia e vai tomar conta de todos nós. Vai nos chamar, vem cá. Você foi ao mundo fazer o quê? Cadê o talento que eu te dei? Ah, Senhor, fiquei com medo, sabe? Fiquei com medo. Eu sei que o Senhor é poderoso. Ah, ficou com medo? Então, tira o que ele pensa que tem. Dá para quem tem. E o que nós vamos fazer com ele? A palavra diz aí no finalzinho, aí o versículo 30. Lançai este servo inútil nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes. O Senhor está falando com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor está falando com você que está recebendo a palavra. Ele está falando com cada um de nós que somos ovelhas do seu pasto.
Ele não está falando a estranhos. Ele está falando ao seu povo. Mas o povo de Deus deveria ser um povo dedicado, um povo amoroso, um povo que multiplica talentos. Irmãos, nós somos o povo de Deus, mas nós somos de má qualidade, irmãos. Pega a história, pega a escritura, vai dar uma olhada na antiguidade, nos pais da fé, nos nossos antepassados. Olha o que eles fizeram, irmãos. Queimaram incenso a outros deuses. Mataram os profetas. Cerraram o meio. Jogaram na cisterna. Apedrejaram os homens que vieram trazer a mensagem libertadora para eles. Somos nós. É surpresa que os nossos corações estejam endurecidos? É surpresa que a gente passe por alguém que está caído e não veja o que está acontecendo com ele? É surpresa? Não. Mas nós precisamos de pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos dê o seu amor. Muito bem. Acabou o mundo. O pessoal acha que vai acabar e tal, etc. Muito bem. Palavra para a gente poder concluir. Aí no versículo 31 diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos acompanhando o Senhor, eles se assentarão no trono da glória. Todas as nações serão reunidas diante dele. Olha que coisa maravilhosa. É claro que nós estamos falando uma linguagem da Escritura, cheia de poesia, de simbolismos, mas é a pura verdade de Deus. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com seus anjos, ele se assentará no trono da glória e colocará diante dele todas as nações, e ele vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Irmãos, olha, não leve em consideração nada que você é na terra. Olha, se você é formado, ignorante, gordo, magro, feio, bonito, tem dinheiro, não tem, tem bens, não tem, o senhor não quer saber de nada disso, isso não tem valor nesse juízo. Esquece. O senhor quer saber o que você fez pelo teu próximo, é isso que ele quer saber. Eu tenho muito medo de negócio, sabe, irmãos? Porque nos negócios a gente tem que ganhar. Eu tenho medo disso. Mas é bom a gente perder de vez em quando, a gente fazer alguma coisa de vez em quando nesse mundo de disputas, de pessoas que querem ser melhor do que as outras, esse mundo selvagem que está aí fora, onde os sentimentos são deixados de lado, a honestidade é deixada de lado, os verdadeiros valores da alma são jogados no lixo pelos filhos de Satanás. Essa é a verdade. Nós não podemos ser como eles. Nós somos uma geração nova, irmãos. Sementes de um novo povo que está nascendo agora, que está sendo elaborado por Deus, pelos profetas há muito tempo. Este povo vem sendo trabalhado para que o mundo se torne uma verdadeira civilização. Sem fome, sem doença, sem drogas, sem desgraças de toda a ordem. Nós vamos construir esse mundo novo. Ou não vamos? Vamos. O Senhor vai pôr o Satanás para fora com toda a turma dele. Vai embora, Satanás. Show. Vai para os infernos, que lá é o lugar onde você mora, sua morada. O povo vai ficar em paz. O Senhor vai sentar num trono, vai colocar as nações diante dele. Quais nações? Todas as nações, é o que está escrito aí. Versículo 32. Vai apartar uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E vai colocar as ovelhas na sua direita, os bodes, esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Desde a fundação do mundo, está sendo tudo isso preparado para um povo escolhido. Diz o rei para os que estão à direita: eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro, acolheste-me. Estava nu e me deste roupa. Adoeci, vieste me visitar. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome? Quando foi que nós demos de comer? Quando nós matamos a tua sede? Quando foi que nós demos de beber a ti? Quando foi que te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou quando foi que estavas nu e nós te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos na prisão e fomos te ver? E o rei respondeu: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém. Selou? Selou? Espírito Santo. Selou? Entendeu? Você precisa fazer o bem ao teu irmão, seja o que for. Não é possível que você não vai encontrar alguém que você possa vestir, dar uma roupa para ele, irmãos. Não é possível. Dar um pedaço de pão, um copo d'água. Percebe a vida que está à tua volta. Percebe a vida que está à tua volta. Espírito Santo, vamos quebrar o coração desse povo, Senhor. Vamos pôr esse povo para chorar. Vamos pôr esse povo para sentir emoção, Senhor. Vamos pedir para o Senhor fazer essa obra nessa noite. Amém? Então dirá também o rei. Versículo 41. Agora ele vai falar para o pessoal que está na esquerda. Os bordes. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estava nu, não me vestistes. Estava enfermo na prisão, não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo o seguinte: Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Quando foi que nós te vimos com sede? Quando foi que estavas estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e nós não te servimos? Nós nem te vimos. Então o Senhor lhes responderá dizendo: em verdade eu vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Está claro, igreja? Selado, em nome de Jesus. Irão estes para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Crente, vamos se mexer? Não adianta a gente vir na igreja louvar o Senhor, irmãos, e não fazer nada para ninguém. Não adianta vir na igreja ofertar dinheiro para Deus, e Deus lá quer teu dinheiro para alguma coisa. Pega o seu dinheiro, vai dar para os pobres, vai comprar cesta básica para dar para os pobres. Não é possível que você não encontre um lugar que precisa de ajuda, irmãos. O dinheiro que você dá para os pobres é muito mais bem aplicado do que esse que você distribui aí para essas igrejas. Sabe-se lá o que os pastores fazem com o dinheiro que você doa para a igreja? Irmãos, você deve participar sim da obra da igreja, mas a igreja precisa ter transparência com o que faz com os recursos arrecadados. A casa do Senhor não é casa de mãe Joana, não, onde qualquer um faz o que quer.
transparência. Mas pegue o seu dinheiro. O Senhor não quer oferta nenhuma sua. Ele quer que a sua oferta se transforme em bens, em socorro, em roupa, em comida para quem está precisando. Com toda certeza, você vai encontrar um lugar onde o seu dinheiro poderá se transformar em talentos multiplicados. Olha, irmão, seja R$10, R$20, R$100, R$200, R$500, o que for. O problema não é dinheiro, eu disse, o problema é o coração. Compra uma cesta básica todo mês, vai dar para uma família pobre aí numa ponta de vila. Faz isso, mas pega o seu carro e vai lá, não manda alguém levar, não. Vai lá para você ver a pessoa que está sofrendo. Naquele lugar onde o Espírito Santo mandar você parar, você para, desce e entrega, está aqui em nome de Jesus. Para te ajudar. Deus te abençoe. E vai embora. Faz isso, meu irmão. Para não ficar rondando à nossa volta este temor da gente ser colocado no meio dos bodes. Eu não quero ficar no meio de bode, gente. Diz que o trem não cheira bem. Eu não quero ficar lá. Diz que ficar eternamente no meio dos bodes é pior ainda. Não é? Então, nós queremos ficar no meio das ovelhinhas do Senhor. Vamos fazer alguma coisa qualquer que seja, para que os nossos talentos sejam multiplicados. É isso que Deus espera de todos nós, que somos homens e mulheres de boa vontade. Que Deus possa nos abençoar, nos agraciar com o derramamento do seu Espírito nesse momento de oração. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo